o primeiro exercício que caiu na UEL, sabendo que a combustão completa da glicose com o ar libera 1 vezes 10 a segunda kcal por mol de oxigênio, a energia liberada na queima de 5 mols de glicose será em kcal quanto? Kcal é quilocaloria, 1000 vezes a caloria. Por que foi dado dessa maneira, 1 vezes 10 a segunda? Por que não foi escrito 100? Porque quando você escreve 100, você está dizendo que sua precisão é de 3 algarismos, 100. Quando você escreve assim, ó, 1 vezes 10 a segunda, você está dizendo, a minha precisão é só de um algarismo significativo. Ou seja, eu só sei que está na casa do 100, eu não sei se é 101, se é 102, se é 110. E isso é importante. Olha só, observe que a energia foi dada por mol de oxigênio. Você tem que ficar esperto com isso. Essa é a energia liberada por mol de oxigênio. Veja que estamos na equação da queima da glicose, a mesma da respiração. 1 mol de glicose forma 6 mols de oxigênio. Então, a queima de 5 mols de glicose vai formar 30 mols de oxigênio. Eu falo 30 mols, mas eu escrevo 30 mols. Toma cuidado com isso. Assista aqui no canal a aula 666, o número da besta está dentro de você, onde a gente fala especificamente da reação da respiração. Agora, temos que pensar, foi falado no enunciado que 1 vezes 10 a segunda quilocaloria é a energia liberada para 1 mol de oxigênio gasto nessa reação. Portanto, como queremos gastar 30 mols de oxigênio, e 30 vezes mais energia liberada. Causaremos a liberação de 30 vezes mais energia. A energia liberada será 30 vezes 10 a segunda. Isso dá, em notação científica, andando com a vírgula para o lado certo. Lembrando aí, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Vai aumentar o expoente da sua potência. Andou para a esquerda, expoente eleva. Andou para a direita, expoente diminui. Por isso a resposta fica 3 vezes 10 a terceira. Onde está essa resposta? Olha lá. 3 vezes 10 a terceira. Segundo, caiu na FUVEST, né, vestibular da USP, outra grande universidade do nosso país. Você vai ter aqui a reação da fotossíntese e o contrário, a reação da respiração. Você sabe que uma é o contrário da outra. Sabendo-se que a energia liberada na combustão de 1 mol de glicose é 2,8 vezes 10 a sexta joule. Aqui é dado em joule, hein? Aí, ao sintetizar meio mol de glicose, a planta vai fazer o quê? O que você tem que entender aqui? O cara te deu duas reações, uma é o inverso da outra. Quando você tem o ΔH de uma reação, se você inverter o sentido, é só inverter o ΔH. Se você não sabia dessa, grava aí, tá? Simples. ΔH de uma reação, ele vai ter o mesmo módulo para a reação direta ou inversa. Em cima disso, está resolvido. Se a reação direta é exotérmica, o ΔH dela vai ser então menor que zero. A reação inversa será endotérmica. Por quê? Porque o ΔH vai inverter. O módulo vai continuar o mesmo. Só vai inverter o sinal. Repetindo, nas reações direta e inversa, o módulo do ΔH é o mesmo. Se na combustão da glicose a gente libera 2,8 vezes 10 a sexta joule, no processo inverso da combustão da glicose, que é a fotossíntese, então, na fotossíntese, a energia envolvida para formar um mol de glicose será o mesmo módulo, só que com o sinal invertido. Então, a energia envolvida para formar um mol de glicose é a mesma energia, porque a reação de formação da glicose
Como a reação de formar glicose, a fotossíntese, é exatamente o inverso, veja as equações, é exatamente o inverso da queima da glicose, então o módulo é o mesmo. Se para queimar um mol de glicose eu preciso liberar 2,8 vezes 10 a sexta joule, para formar um mol de glicose, eu preciso agora absorver o mesmo. Mas a resposta não será a letra D. Por quê? Porque aqui é uma pegadinha de vestibular. Ele não pediu para sintetizar 1 mol. Ele pediu para sintetizar meio mol de glicose. E meio mol vai usar metade da energia. Vai usar, então, 1,4 vezes 10 a sexta. Não precisaria fazer conta para resolver este exercício. Resposta, letra C. Que contém 4% de cinzas. Então, nesse 1 kg, você não tem 1 kg de carvão. Você tem 96% disso carvão. O resto é cinzas. Nós estamos falando aqui qual o calor obtido na queima de carvão, carbono, na forma alotrópica de carvão. As cinzas não serão queimadas, já são cinzas. Olha só. Foi dado o calor de combustão do carbono. Quem não sabia ia ficar confuso. O carvão nada mais é do que uma maneira de ser do carbono, que pode se apresentar também em outras. A mais famosa, além do carvão, as mais famosas, além de carvão, são grafite e diamante. E tem outras. Olha só. Repare que foi dado aqui que cada mol de carbono queimado libera 390 kJ de energia. Queremos saber qual é a energia emitida na hora que se queima 1 kg de carvão. Então, veja, como eu tenho aqui a informação em cima do carbono queimado, eu preciso saber quanto carbono eu queimei. Olha só. O carbono reage com o O2 formando CO2. A reação é 1 mol para 1 mol para 1 mol. Cada 12 gramas de carbono vai gastar 32 gramas de oxigênio e produzir 44 gramas de CO2 mais a energia liberada. O importante é, quando se fala em mol de carbono queimado, eu estou falando em 12 gramas de... Vai gastar 32 gramas de oxigênio e produzir 44 gramas de CO2 mais a energia liberada. O importante é, quando se fala em mol de carbono queimado, eu estou falando em 12 gramas de carbono queimado. Que esta aula tenha ajudado você a entender melhor a termoquímica. Continue conosco nesta playlist que ainda vai até a aula 20. Bom estudo para você.